Olá. Alô, olá. Oi. Alguém chegando por aí? Oi. Oi, Dani. Tudo bom? Fabi. Ótimo. Tem gente chegando. Se tem gente chegando, live com condições de acontecer. Feliz por ver vocês aqui. Boa tarde, Dani, Lucy, Fabi. Oi, 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 pessoal. Vamos lá tomar um tempinho, me dão uma noção. Som, imagem. O que vocês me dizem? Como é que está? Tô com o telefone aqui, deixa eu só ver o cabo, porque eu deixei ele carregando, que tava com pouca bateria. Me passem. Oi, Tereza, querida. Tudo bom? Feliz por ver vocês por aqui. Quem puder, assim que tiver condições, me dá uma posição a respeito de som e imagem, por favor. Tudo ótimo? Perfeito. Pessoal, oi, Tereza. Lu, tudo bom? Tô com a tua pergunta aqui para te responder, Lu. Bom te ver por aqui. Então, vocês estão chegando aí, aquele velho pedido, tá? Se puderem compartilhar, chamar outros colegas. Todos nós, a gente tem aí contato de N colegas profissionais. Então, se puderem, manda lá o aviãozinho, compartilha, convida mais alguns colegas, mais um minutinho, 2, a gente já toma aqui o conteúdo, começa a introduzir o assunto. E nessa condição, Simone chegando também, se vocês puderem dar esse auxílio aí, agradeço, para nós termos mais pessoas interagindo. Quanto mais a gente consegue aí ter pessoas interagindo, presente, interessadas, mais a gente pode estar fazendo esse tipo de atividade, organizando para estar entrando ao vivo. Depois, na medida do possível também, deixa aí gravado, que eu sei que não é todo mundo que consegue estar ao vivo. Segunda-feira, dia espremido, cabeleireiro, tem um monte de coisa. Obrigada, Fá já compartilhou. Se vocês também puderem, rapidinho aí estar compartilhando. Oi, Suelen. Feliz por ter você pela primeira vez numa live minha. Espero que seja proveitoso para você e que você possa estar em outras também. Deixa eu só virar aqui. Fá, só me diz se melhorou agora, que eu acho que tinha uma luz aí. Tô de frente para uma janela e tava a luz, acho que dando uma imagem um pouco ruim. Mas vê se melhorou. Então, pessoal, vamos lá? Se já compartilharam, se o som tá bom e se a imagem tá boa... Oi, Help Her, Mari, oi Mari, prazer te ter por aqui. Se a imagem tá boa, então vamos lá, pessoal, começando com o conteúdo aí para clarear e nesse clarear poder também trazer novas perspectivas, porque a linguagem que eu estou trazendo, que eu estou repassando dentro de uma procura, como eu comentei na live passada. Quem ainda não assistiu, está gravada, tem condições de estar buscando no IGTV e acompanhando lá, que teve respostas, várias situações que foram abordadas. E nessa situação assim de linguagem, o que eu trago aqui é o que me deu e me dá melhor resultado. Mais de 18 anos atuando na área de estética capilar, buscando incessantemente por informações, por conhecimento. E hoje o que me trouxe melhor resultado, melhor efetividade, maior economia, ganho de tempo, é o que eu vou trazer aqui para vocês. Por que eu estou falando em brancos? Porque até eu deixei um vídeo quinta-feira, esse vídeo foi postado, uma aulazinha com informações também, meia hora, coisa rápida. Esses conteúdos todos eles estão disponíveis lá no IGTV, tá? Se ainda não tiveram acesso. Onde eu abro ele dizendo que branco, ele existe já na tua vida. Se não existe, vai existir, e vai existir na vida de todo mundo. Vai existir na vida do homem, da mulher. É uma história que vai se passar para todo mundo. Então, dentro disso, nada mais apropriado de uma área que tem tanta coisa que a gente ouve, estar compartilhando com vocês o que para mim foi o que trouxe assim, resultados efetivos, resultados consistentes,
economia e ganho de tempo. Porque o que é bom, eu acho que nada melhor do que estar compartilhando, do que estar trazendo para demais colegas. E vão para testes, façam a prática acontecer. Que nos testes, não é a Renata aqui que está falando, é nos testes que vocês vão ter a segurança e a certeza. Semana passada eu tive um curso presencial e eu incentivei muito as gurias para que elas testassem, não ficassem amarradas no que eu estava dizendo, porque eu preciso que elas realmente vejam, observem, e isso elas estão. Incentivei para que fizessem um grupinho entre elas, as participantes, e fossem colocando essa prática em ação, vendo o que ainda ficou de dúvida, e aí sim, onde surge a dúvida, qualquer coisa que fique aquém, elas me procurem e a gente vai ver o que está acontecendo. Mas prática é para elas, prática em teste é para nós, para tudo. Eu falei um pouco a respeito disso e já vou começar aqui em seguida com uma questão que leva a isso, a testes. Eu vou dar a primeira questão já ali, um plus nessa questão de testes, ok? Então, gente, vamos lá? Obrigada quem chegou aí depois. Gratidão para quem já compartilhou. E quem puder chamar mais colegas, vamos lá e procurar aqui botar energia. Adoro quando tem gente envolvida, que no andar acaba vindo mais pergunta e a gente pode interagir. Isso dá energia, propulsão e a coisa acontece de forma ainda mais dinâmica. Bem, eu só anotei aqui, eu não coloquei toda a situação, mas para nós relembrar e aprofundar. Raiz avermelhada, retoques de raiz, aonde o resultado ele fica avermelhado. Falei na outra live um pouco a respeito disso, então eu só vou agora dar uma repassada. Essas situações de avermelhado como resultado, quando é feito a raiz, ela deriva de duas circunstâncias de modo especial. Uma dessas circunstâncias diz respeito à diluição que é feito de massa versus OX. Que naquela outra live eu deixei assim várias respostas que eu dei, proporções. A proporção deve ser reduzida, aí nessa redução também tem que ser observado em detalhes todo o processo que é feito essa mistura, a volatização de conservantes, porque muito se ouve se reduzir as proporções que o fabricante indica, essa redução vai gerar uma resposta alérgica. Existe todo o cuidado da volatização dos conservantes, que os conservantes são os principais causadores de reações alérgicas, de irritações, devido à manipulação indevida, incorreta ou incompleta no processo da mistura dessa cor, dessa coloração em associação ao peróxido. E o resultado, então, desse avermelhado indesejado, que é uma briga constante dos profissionais, briguei muito com isso. Isso foi uma dor muito grande na minha vida por muitos anos. E por isso, assim, que foi dor minha, eu vou procurar abrir para que os profissionais consigam passar por isso, porque eu sei o quanto foi importante para mim conseguir suplantar isso. E hoje ter resultados que não trazem mais essas respostas indesejadas. Oi, Pamela. Oi, Cleusa. Vamos lá. Então, a proporção, se você trabalhar com uma proporção adequada, já se dilui numa condição menor esses corantes ficam mais concentrados. Então, nessa concentração, vai ter uma resposta muito melhor, ou vai ter efetiva resposta da coloração do branco, que não é cobertura, é coloração. Dentro daquilo tudo que a gente já falou, quem não assistiu, volta lá na outra live. E, além disso, a gente tem um fator muito importante. Porque esse avermelhado, ele resulta principalmente quando existe o fio grisalho. Que o grisalho é o quê? O branco em conjunto com o fio ainda melânico natural. Então, esse avermelhado, ele vai se dar de modo especial, principalmente na altura de 5 avermelhado, e a gente tem os tons laranjas a partir do 6, porque o fundo de clareamento ele não foi neutralizado. A neutralização desse fundo de clareamento, ela está também direcionada, e de modo especial direcionada o quê? A uma coloração, que essa coloração ela seja produzida com uma condição passível de neutralização desse fundo, de trabalhar já a saturação de modo que a própria coloração ela consegue, ao ser inseridos corantes,
reagir em conjunto com a cor, o corante natural do fio, né? As melaninas, e nesse processo, porque há uma interação entre melaninas e corantes contidos no tubo da coloração, a reação química se dá, e essa reação química, algumas colorações, elas são desenvolvidas pensando nisso. Então, isso aí cabe teste. Voltando lá onde nós estávamos falando de teste, aí cabe o teste que o profissional cabeleireiro ele precisa fazer entre linhas, aonde ele vai estar podendo observar qual o resultado que linha A, linha B, linha C, não falo de marcas, em momento algum nos meus cursos presenciais, em situações de live, não falo de marcas, porque não são marcas que o cabeleireiro tem que ter como ali, anotado, receita, essa marca tem que trabalhar assim, não. Eu falo o quê? Eu falo do cabeleireiro se libertar e o cabeleireiro ter autonomia para trabalhar. Quer trabalhar com linha cara, vai trabalhar com linha cara. Quer trabalhar com linha de valor mediano, vai trabalhar com mediano. Vai trabalhar com linha de valor a quem vai, mas tem possibilidade de ter resultados excelentes, aonde ele fez um teste comparativo e entre essas linhas, aquela linha que de repente ele estava desconsiderando, até por achar que era um valor muito em conta, aquela linha pode surpreender e pode aí sim trazer um resultado de economia estupendo. Eu trabalhei já com muitas linhas, trabalho ainda com mais do que uma, mais do que duas, trabalho com várias, mas dentro de que? Seleção. Eu fui selecionando e nesse selecionando linhas, eu fui priorizando as que me entregam o melhor resultado e melhor resultado associado a custos, então eu levo o quê? Custo-benefício. E você, profissional, cabeleireiro, tem que fazer isso. Então, esse avermelhado, voltando, fechando ele, a condição da diluição precisa ser considerada quando principalmente a gente tem os grisalhos aí presentes com o fundo de clareamento que vai estar acontecendo uma reação e nessa situação a produção, saída de fábrica pensada nessa neutralização por reação química. Porque o que neutraliza é o quê? Reação se neutraliza com reação. Então, gente, mãos a mechas, mão a colorações, mão a testes comparativos. Lembrando que testes comparativos, eles precisam ser feitos sempre levando em consideração o quê? Cabelos do mesmo lote, né? Vou fazer 2 testes. Isso é muito importante, porque às vezes o profissional ele vai fazer teste e ele não se atém a detalhes muito pequenos. Mesmo lote de cabelo, mesmo tempo de exposição, mesma diluição, então precisa haver parâmetros. Esses parâmetros é que dão a segurança. Oi, Edilene, vi que chegou, a Sol, a Josi, Paula, e aí vamos, tá? Muito feliz por ter vocês todos aqui. Então, mais uma vez, quem puder compartilhar, tô vendo aí que tá aumentando, o povo chegando, ficando feliz, eu sei que um tá avisando o outro, e assim o pessoal vai chegando e a gente vai criando ainda mais interação. Energia, como eu disse, é sempre bom, propulsiona, né? Ok, entendido aqui, pessoal? Vamos para uma pergunta, então, que sai dessa parte da coloração. Mas foi uma pergunta que deixaram para mim, porque a gente ficou com várias que não foram respondidas. Eu vou responder aqui essa sequência que eu anotei nesse momento e depois eu abro para vocês trazerem perguntas aqui, pode ser? Ou se alguma surgir, eu posso até entrar e ir respondendo, conforme a gente fez a outra vez. Para quê? Para dar um carinho, uma atenção para quem está conseguindo estar aqui, se organizou para estar aqui também, que merece e de repente não deixou uma pergunta lá, ou porque não veio no momento, ou por timidez, ou ainda alguma pergunta que surja dentro de tudo que a gente está falando, ok? Então, eu tive uma questão que foi deixada aonde a pessoa me trouxe, que tem nela mesma, e isso a gente teve até uma colega com quem a gente estava conversando, o que acontece? Cabelo natural com cor natural, cabelo escuro. Esse cabelo foi observado que na sua extensão, crescimento, ele apresentou aquela naturalidade com melanina, um pedaço de crescimento, onde esse pedaço de crescimento se apresentou branco, passado um tempo, novamente melanina. Então, o que? O que pode ter acontecido? Pois bem, então o que acontece, o que deve ser considerado nesses casos? Como eu disse, a gente teve até uma colega profissional cabeleireira, outro dia num grupo, a gente conversando, ela trouxe essa situação, além dessa pessoa que mencionou esse caso particular dela.
o nosso organismo está em constante alternância, mudança, sujeito a fatores dia a dia, estresse, medicações. E existe todo um conjunto para que esse metabolismo ele se mantenha dentro de uma estabilidade. No momento que essa estabilidade passa a ter uma instabilidade, algumas situações também vão aí surgindo, ok? Então, a gente tem a queda, o organismo entende que o cabelo não é um órgão vital e ele direciona nutrientes, direciona toda uma situação de reporte para quê? Para órgãos vital, manter a pessoa viva, ok? Melanina, essas reduções, essas alterações metabólicas, esse conjunto todo que o organismo está exposto, também suscita esse tipo de situação, aonde por um período pode o melanócito responsável por aquela área de cabelo ou por aquele fio de cabelo, ele entrar num momento de suspensão da sua resposta melânica e no passar do tempo estabilizou o organismo. Esse organismo estabilizado passa novamente a dar o reporte melânico para o fio. Então, é dentro desse contexto que se observam esses casos, essas situações. Tanto que a gente tem testes, até comentei agora no curso recente, a gente tem aí os testes que são feitos. Vamos pegar assim, motoristas de caminhões, caminhoneiros, né? Teste tóxico, tá, entenderam, né? É feito através do fio de cabelo, aonde pela estação de fio de cabelo, assim, se pode acompanhar todo um histórico daquele profissional. Testes criminais também são condicionados a fios de cabelo, em muitas situações. Por quê? Existe toda uma história ali condicionada, escrita, vamos dizer assim. Sim, Sol, trava a língua, deu. Aí a gente nem termina. Vocês entenderam? A gente passa e vamos embora para não perder tempo. O Sol tá rindo aqui. Então, dentro disso, gente, a nossa história, ela se encontra no fio de cabelo. E dentro desse contexto, as oscilações a que o organismo está sujeito, todas estão ali, pontuadas, delineadas para serem acompanhadas e estudadas. Então, fio, com essa situação, ele vem nessas alternâncias, ok? Vamos lá? Fátima, muito bom te ver aqui também. Feliz. Hoje eu recebi até uma pergunta interessante nessas questões que envolvem as várias técnicas, 1000 possibilidades que a gente ouve para a questão de coloração de branco. Vamos lá. Eu falei a semana passada um pouco também na outra live que havia uma pergunta sobre a mordaçagem e trouxe o que a gente tem que entender no que diz respeito a estar aplicando num fio um oxidante, que é uma base ácida, bem baixa, e procurar um resultado que ainda se vê, se fala, se ouve de dilatação cuticular. Volta lá, naquela live, e a gente, dentro disso, entende que não existe uma lógica, mas tanto se preconiza. E aí vem uma outra situação. A pergunta de hoje veio falando da pré-pigmentação. A pré-pigmentação. Quem aí que usa ainda, quem já usou, gente? Por favor, me deem um retorno, um respaldo nesse sentido. Obrigada por quem está mandando corações. Quem está mandando corações significa que está sendo proveitoso, está sendo interessante. Se quiserem aproveitar e mandar muitos corações, se está fazendo diferença para vocês, sentido. O Insta, eu estou mergulhando no Insta, chegando. Então o Insta entende que é algo relevante, o conteúdo é importante e vai procurar levar para mais pessoas. Assim a gente tem uma possibilidade de auxiliar mais pessoas. A Dani, ela está dizendo que ela já usou. A Simone está dizendo que já usou. A Josi está dizendo que já usou. Olha, gente, aqui pessoal que trabalha muitos anos. Já usou. Ótimo! E aí? Vocês tiveram resultados efetivos com a técnica da pré-pigmentação? E aqui eu vejo a Sol também. Olha só, gente, pessoas que trabalham há muitos anos, que estão aí na área há muitos anos. Então, a mordaçagem eu não usei, mas a pré-pigmentação eu usei.
E nisso de usar, qual é o resultado que vocês tiveram? Tiveram resultados positivos? A expectativa foi cumprida? O que vocês podem dizer para mim e dizer para os colegas, pessoal? Tereza, antigamente eu aplicava um fundo só da coloração para pigmentar, para depois aplicar a coloração. Sim. Aí tem aquela perspectiva do aplicar também a base com uma nuance, não só a base. E lá vem, né? A Mari tá dizendo que já fez tudo que era errado. Todo mundo já passou por agruras. E assim, como eu disse, senti na pele tudo isso, essa busca incessante, essa vida de tentar entender o porquê que certas coisas não davam certo, e envolve tempo e gasta produto, e a gente fica aí nessa ciranda louca, na busca, por essas e outras que me proponho. Estou desenvolvendo um conteúdo também bem profundo no que diz respeito a resultados em brancos, que vai também trazer técnicas e situações onde a gente vai parar de ver o branco como inimigo, bem pelo contrário, a gente vai ver quão amigo ele é da gente e poder se aliar a ele nesse contexto todo de ganhar tempo, dinheiro, etc. Novidades vão chegar, se tudo der certo, até o final desse mês. Então, logo aí, botei um propósito de vida para o início de 2021. A gente teve uma história bem complicada no 2020, né? Superação em tantos aspectos, então, assim, fazer um 2021 diferente. Vamos procurar desenhar coisas que possam fazer diferença para nós e diferença para os outros, né? Gratidão para quem está convidando aí os colegas, que eu vejo que está chegando mais gente, isso é bem positivo. Gente, a pré-pigmentação, pois bem, existe ali uma saturação, sim, de corantes, vem ali, porém, resultados muitas vezes quente, resultados indesejados, resultados aquela coisa toda que a gente fica, gastou produto, aplicou um produto, saturou o fio e depois nessa saturação, aquele primeiro produto então de forma concentrada, né? E depois desse primeiro produto em forma concentrada ainda vem toda uma manipulação adicional. Pois bem, muito falada, muito discutida, muito ensinada, mas hoje eu digo para vocês, com total convicção, economizem o produto da pré-pigmentação, o tempo da pré-pigmentação, o contexto todo que envolve e façam a forma correta da aplicação, da metodologia, da manipulação para entrega de coloração de forma direta. Não há necessidade de passar por tudo isso para quê? Para chegar no fim e se frustrar. Então, a premissa básica dentro do que eu falei anteriormente ali dos testes é vocês, sim, buscarem a coloração que entrega os resultados mais frios. A partir daí, inclusive, as manipulações com concentração de oxidante, peróxido, conforme já foi falado anteriormente, né, na live anterior da segunda passada. E dentro desse conjunto, a expansão do tempo de permanência dessa coloração no fio, levando aí em consideração os fatores étnicos e morfológicos. Étnicos e morfológicos. Eu não me lembro, sinceridade, se a gente aprofundou um pouquinho isso, mas aqui eu vou dar uma pincelada, se foi aprofundado. Para quem não estava, vai estar pegando. Para quem esteve, a gente assimila, grava as coisas por repetição. Então, quem esteve, se eu já falei, vai conseguir assimilar ainda de forma mais consistente. E quem não esteve, vai poder absorver. Atualmente, por muitos e muitos anos, a gente ficou amarrado, atrelado e condicionado apenas a fatores étnicos na avaliação dos cabelos. Hoje é associado o fator étnico com o fator morfológico, que é o quê? Existe sim uma etnia, mas existe associado a isso toda uma leitura, uma avaliação das curvaturas desse fio, da aparência desse fio. E dentro disso existe o direcionamento, a avaliação e a aplicação do AX correspondente, aonde os negroides, eles têm toda uma busca, uma necessidade de OX no mínimo 20 volumes, e aí tem que fazer uma leitura bem ampla dos fatores étnicos com morfológicos, porque existem pessoas de pele negra com fio não tão sinuoso, não tão enrolado.
devido a uma mescla muito grande, uma miscigenação. E aí, qual é a predominância, né? Porque a gente sabe que o fio, que ele é bem enrolado, aquele fio com aquela ondulação evidente, ele está condicionado à raça negroide. Aí a gente parte para o mais ondulado, que ele entra para um caucasoide, e o mongol, que é aquele fio mais liso. E também oscila e trabalha ali as diferenças de espessuras condicionadas às situações cuticulares, camadas cuticulares que vão estar se apresentando dentro de cada condição étnica, e aí a gente vai encontrar, como mencionei, cabelos que são claros dentro de uma pele negra, uma pessoa com uma pele negra, com uma ondulação não tão evidente, não tão marcada. Isso acontece o quê? Existe aí um jogo, existe uma situação que de repente você usou uma volumagem 20 e você ainda não conseguiu a perfeita coloração. Então existe uma margem. Na próxima situação, na próxima aplicação, você vai trabalhar com 30. Ou também, aí com uma margem já de segurança, você atua com o peróxido de 30. Sim, Cleusa. A Cleusa está dizendo que vai sair, depois ela volta. Vai rever. Perfeito. O principal, deixa eu só ver aqui que a Dani está trazendo. O principal é cuidar o natural ao lado do branco. Dani, depois você traz uma observação só para aprofundar mais essa questão, tá? Só para mim entender exatamente qual o ponto-chave que você está querendo trazer nessa observação. Fechou isso, gente? Vamos para uma outra situação, então, morfológico, étnico, volumagens. Falei aqui rapidamente, já tinha falado na outra, só para dar mais uma pincelada. O que não falei lá, qualquer coisa aprofundei aqui. Vamos para uma outra situação? Então, dentro dessa condição que a gente trouxe da pré-pigmentação, eu tive uma situação onde a pessoa reportou que ela usa OX de 10 mais mix amarelo para cobertura de branco, não está conseguindo colorir o cabelo, e esse cabelo logo ele apresenta a transparência, ele desbota. OX de 10. OX de 10 eu falei na outra live, acho que é alguma coisa. OX de baixa volumagem. OX qual que precisa ser usado no caso que envolve a coloração efetiva de cabelo branco? Falei lá, mencionei aqui de novo. 20, 30, 40. Manipulação com concentração de corantes, expansão do tempo, perfeita cobertura de branco. Associado a isso, tons desejados, tons avermelhados, fazendo links novamente, né? Condicionados a bases, colorações produzidas direto em fábrica, visando neutralização por reação do fundo de clareamento. Sendo assim, o X de 10, gente, vai conseguir colorir, vai conseguir fazer uma coloração efetiva no córtex, que é onde a gente precisa que esses corantes sejam inseridos de forma adequada, gente. Vamos respondendo, por favor, pararem de interagir. Agora eu não sei se travou tudo, se tá tudo em off ou se vocês estão aí. Ó, entrou Paulo. Oi, Paulo, bem-vindo. Vão me respondendo, por favor, adoro interação. O X de 10, gente, vai conseguir fazer um processo de coloração efetivo? Por favor. Tá, entendi, Dani. Já volto aí. Ali a gente tem um detalhe bem importante. Não, a Michelle tá me respondendo que não. A Dani tá me respondendo que o X de 10 não. Oi, Paulo, tudo bom? Eliana também tá respondendo que não. Pois é, Zenilton, não e não, gente. Não por quê? Ao X, Pamela, é isso aí mesmo. Vamos aí, olha a Pamela aparecendo. Valeu, Pamela. Ao X de 10, ela não tem força, a palavra é essa. Força suficiente para inserção de corantes via córtex, passando de forma efetiva pelas cutículas e levando os corantes de forma consistente, integrando esses corantes em profundidade no córtex. Existe toda uma situação de força para cada oxidante. E essa força dos oxidantes, para vocês terem uma ideia,
A OX de 10, ela tem de 600 a 900 Daltons, que é uma medida de força. A OX de 20, 1.200 Daltons. A OX de 40, 2.400. OX de 30, 2.400. OX de 40, 3.600. Então, vocês vejam bem, essa diferença é uma diferença bem significativa. De 600 a 900 para 1.200. Isso faz uma diferença bem significativa e isso vai repercutir no resultado da coloração, sim, na fixação e na inserção dos corantes. Quer dizer que se eu tenho aqui uma necessidade de adentrar, eu estou com uma estrutura cortical, ok? Se eu venho com uma força nessa propulsão, essa propulsão, ela vai conseguir atravessar, que é a de 10, né? Vai atravessar a cutícula. Nesse atravessar a cutícula, corantes vão estar sendo inseridos na estrutura externa do córtex e ficar entre cutículas. Algumas lavadas, esses corantes, a água ela é um condutor, certo? Como ela conduz os corantes, auxilia na condução, porque o peróxido ele tem o gás, né? E ele tem ali água, muita água, peróxido de hidrogênio em água. Então, a água ela faz o processo da condução. Como ele ajuda a conduzir, a água do dia a dia também ajuda a levar esse corante. Nesse processo de extração, se não houver uma profundidade, uma inserção adequada, antes do que se imagina e se espera, a transparência está se fazendo. Então, o X de 10, nessa força, ele não consegue fazer uma inserção adequada. O X de 20 já vem com um pouco mais de força. Então, 1.200, esse adicional de força vai conseguir com que haja uma inserção mais efetiva. Aí a gente tem uma possibilidade, no X de 30, força ainda maior. E assim, ao X de 40, uma força ainda maior. Nessas condições e fazendo o controle do OX relativo e necessário dentro de questão étnica e morfológica, se consegue as respostas da coloração perfeita do branco. O OX de 10 não é para coloração de branco, não tem potencial, não tem capacidade, não vai conseguir dar o resultado. Então, assim, ó, esse caso em modo específico, ainda mix amarelo. Mix é algo que tem macromolécula não consegue, tem toda uma manipulação, tem toda uma história também, mas assim, não vai inadequada, com uma força aquém do necessário, com uma resposta que vai vir de encontro com manipulação, metodologia incorreta, automaticamente resultado insatisfatório. Algumas lavagens, a transparência, que é o que logo aqui ela relata. Perfeito? Ficou claro aí? Ficou claro, gente? Por favor, deem um sinal, compartilhem. Mais gente chegando, ótimo, feliz estou. Corações, aceito tudo que vocês mandarem para mim. E aceito aquela pergunta também para a gente conversar, que agora há pouquinho chegou aqui. Que tinha que ser observado o branco ao lado do natural. Ok, foi quem? Foi quem que deixou a pergunta aqui? Só me confirma quem foi agora há pouquinho. Foi um homem ou estou equivocado? Em todo caso, ele completou aqui a questão. Vamos lá, vamos responder, que eu disse que era importante entender para a gente poder estar respondendo também. A observação que trouxe aqui para completar é que a gente tem que considerar o branco em conjunto com o fio natural. Branco em conjunto com o fio natural. Normalmente, a gente aprendeu, comumente a gente aprendeu que a gente tem que considerar percentuais de branco. É isso, gente? Percentual de branco? Quem fez a resposta, que colocou a pergunta aí, só me confirma. Foi a Dani. Dani, você leva em consideração nessa questão que você trouxe aí de forma bem apropriada. Daniel. Oi, Daniel. Então, Dani, você leva em consideração o percentual de branco. É isso? Sim? Tá. Gente, assim, eu acho que Dani, acho que eu falei isso também um pouquinho na outra live. A gente ouviu a vida inteira que precisa ser considerado percentual de branco para a gente fazer um processo de coloração efetiva em branco. E assim, eu sei que eu tô trazendo um monte de coisa aqui para vocês que não bate com o que a gente ouviu uma vida inteira. Quando eu ouvi
essas coisas, eu vou dizer para vocês, eu caí da cadeira num primeiro momento. Existe toda uma lógica muito profunda de estudos, mas assim, eu tô trazendo esmiuçado pontos primordiais para a vida e conhecimento de vocês. E esse ponto do percentual, infelizmente, é algo que não se considera. Eu tenho isso para dizer para vocês com toda convicção. Onde tem cabelo branco, aqui o Zenil está dizendo que onde tem cabelo branco e natural, temos que nos preocupar com o natural. Se for 100%, podemos usar o X de 40. Tá, gente, existindo cabelo branco, existe a necessidade da cobertura, não, mas sim da coloração desse branco, e existe a necessidade, dentro da graduação, de tons que precisam ser clareados no cabelo natural, de levar esse natural até a altura do branco, até a altura que a gente deseja. É possível fazer processo de cor, de coloração, aonde a gente tem a perfeita coloração do branco e abertura até de 2 tons em clareamento em conjunto. Eu tenho natural, eu tenho branco, eu consigo fazer a coloração num único processo, levando esse cabelo com 2 tons até de clareamento num único processo. Ponto. Manipulação, metodologia correta, consigo fazer independente de percentual. A gente não considera percentual, Dani. A gente considera a presença. Se a pessoa tiver um fio branco e esse fio precisa ser colorido, a metodologia da manipulação precisa estar de acordo. E é dentro daquilo que eu falei anteriormente. Ponto. Então, percentual cai por terra. Mas, a partir de 2, então 2 tons até 2 tons, eu consigo levar esse cabelo dentro de uma condição linear. Branco, abertura de tom com coloração, e aqui, se eu tiver uma coloração adequada, dentro do que nós falamos dos testes, neutralizando o fundo num único processo. Detalhe, OX de 20 abre tantos tons, OX de 30 abre tantos, OX de 40 abre tantos. Desafio vocês a pegarem mechas e gostaria, de todo o coração, assim que a gente fizer uma nova live, vocês me dissessem o que vocês tiveram de resultado. Eu passei esse testezinho para as alunas que tiveram comigo no curso presencial da semana passada. Elas se surpreenderam. E mandei, pedi, eu nem pedi, mandei. Elas virem com os testes. Para quê? Para elas não chegarem aqui e olharem para mim, tipo, o que essa pessoa tá falando? Então, eu tô aqui falando com vocês, trazendo essas situações, e eu preciso que vocês se disponham a fazer esse teste para que vocês vejam com os próprios olhos resultados, tá? OX de 20, 30 e 40 se fala em tantos graus de abertura de tom. E aí, se vai para a prática, vocês façam essa prática, peguem um cabelo, mesmo lote, nas mesmas condições e procurem manipular com a X, uma aplicação com a X de 20, de 30 e de 40, uma mesma base. Mesmo tempo de exposição, 40, 45 minutos. Se for 40, 40, se for 45, 45. Dentro disso, vocês deixem, sequem e observem se vocês vão conseguir os tais tons que se preconiza que se obtém. E assim que eu fizer uma outra live, por favor, a gente conversa a respeito, ok? Mas, Dani, então, 2 tons se consegue conduzir as duas situações em conjunto, independente de percentual. Acima de 2 tons tem que ter 2 processos. Tem que ter um primeiro processo onde vai haver a condução, e isso tem a ver com um cálculo que infelizmente a gente praticamente não ouve falar, ou eu nunca tinha ouvido falar. E pasmem, no curso onde eu fiz de colorimetria científica com o professor Rodrigo Menha, não era só eu, então eu me senti assim, primeiramente chocada, como eu falei pra vocês. A partir daí eu me senti, tá, não sou só eu, menos mal. Com todas as minhas buscas durante muitos anos,
eu estava no meio de pessoas que também estavam sofrendo as mesmas dores que eu, que muitos estão aqui. E nessa história, precisa necessariamente ser feito, num primeiro momento, o processo de clareamento do cabelo natural, que está ali junto e dando esse grisalho. Então eu vou levar por cálculo cromométrico esse cabelo natural até a altura de tom que eu desejo, que não é levando em consideração os graus de abertura que o AX a gente ouviu a vida inteira, 1 tom, 2 tons, 3 tons, até 4 tons. Não, é outra história, gente, e muito comprida para mim trazer aqui nesse momento, mas assim, vamos conversando. Depois desse processo, esse cabelo foi até a altura de tom, quando precisa de mais do que 3 graduações em clareamento, aí eu vou me preocupar com o branco e vou proceder à coloração do branco. E se houve um processo aí dentro de um conjunto todo de alturas e tons, exposição do fundo, quando eu fizer do fundo de clareamento, porque houve uma gradação muito grande de aberturas de tons, aí quando eu for fazer o nivelamento, for trazer aquele branco para cor, eu já neutralizo aquele fundo. Edilene aqui fazendo uma observação. Vamos lá, Edilene, que eu sei que a Edilene a gente batizou num grupo de amigas aí, profissionais, que a gente está estudando normalmente em conjunto, de Edtesting. Quem conhece sabe o porquê, quem não conhece, Edtesting, tem um porquê. Ó, a Edilene está dizendo, vai ser revelador esses testes. Muitos profissionais não se frustraram como eu me frustrei quando descobri a colorimetria científica. Muita coisa que eu achava saber que não funcionava foi no chão. Sim, inclusive nós, que a gente caiu da cadeira. A gente fez o curso junto, muitas estão aqui, muitas pessoas que estão fazendo, a gente caiu da cadeira. E é isso que a gente está tentando levar para a vida do profissional cabeleireiro. Que o universo é assim, muito mais amplo em informação. Assim, ó, a gente está limitado, muito limitado dentro do que hoje a gente tem de acesso a informações, e a gente precisa abrir a mente, as possibilidades e criar novos horizontes, sim, de resultados embasados em ciência, metodologia, que vão ser efetivos e vão gerar o que eu falei lá atrás, a economia, não só economia financeira, mas nossa perspectiva em tempo. O profissional cabeleireiro está sempre lutando com uma questão de tempo, né? Então, é muito importante para a qualidade de vida a questão de tempo maior disponível e, inclusive, a economia, sim, financeira, porque a gente precisa ter uma maior lucratividade, retorno financeiro, que é o que toda pessoa busca. Não sejamos hipócritas também, ok? Dani, te ajudei aí, deu uma ajudadinha, gente, mas é por aí, Dani, tá? Edilene tá dizendo, eu caí da cadeira. Guria, caí do penhasco e me arrebentei toda. Por sorte, ressuscitei. Ressuscitamos. E aqui estamos. E vamos lá, procurando trilhar uma perspectiva, um caminho, se possível, mais leve. E levando as pessoas a conhecer essa linguagem. Que essa linguagem é que fez toda a diferença e está fazendo toda a diferença na nossa vida profissional. Falo na nossa porque a gente mantém esse contato, eu, Edilene e outros profissionais que estão aqui, a gente está sempre conversando, inclusive fazendo novos testes, novas atividades. E vocês, por favor, não ignorem o que eu falei, façam esses testes e vejam com os próprios olhos. Se quiserem, se algo se der muito errado, mas não vai dar, vocês podem me chamar de louca, mas eu tenho certeza que vocês vão, peraí, o que aconteceu até aqui e a partir daqui para onde eu vou, ok? Então, falei ali, tomar um gole d'água enquanto vocês vão aí. Ó, a Suelen dizendo que o branco é o terror do salão. Vou tomar um gole d'água e já toco nesse contigo, tá? Suelen, o branco não é o terror do salão. Ou não deveria ser. Porém, infelizmente, a gente tem ele. Vou olhar aqui só a hora. 45 minutos já se passaram. Gente, a gente tem ele por o terror do salão. E é por isso que hoje eu tô aqui falando de brancos. Nesse falando de brancos, como eu disse pra vocês, vem novidade por aí. Eu tô desenvolvendo um conteúdo basicamente no que tange o branco, porque o que mais me fascinou dentro do universo de busca conhecimento, não que eu não esteja fascinada com tudo que a colorimetria científica me trouxe, mas o que mais me fascinou foi, uma das coisas,
o trabalho com o branco e a resposta possível do branco. Eu já fazia um trabalho antes que envolve a questão de mechas em camuflagem, foi uma técnica que eu desenvolvi. Quem teve no Telegram, um grupo de Telegram ali que a gente teve envolvido há um tempo, eu até conduzi trabalhos lá de colegas da Eliana. Oi, Eliana tá aqui. Dentro desse processo de camuflagem, que é o que hoje eu mais trabalho nas minhas clientes, porque facilita a vida delas, mantém tons lindos. E esse processo de camuflagem é o que? Eu busco isso, eu trago isso para minha cliente dentro de facilidade para ela, economia para ela, resultado para mim, economia para mim, tempo, dinheiro também na questão de produtos. Então, assim, é o que eu faço no meu cabelo. Eu tenho muito branco. Não sei se para você está aparecendo, mas aqui eu tô vendo que a imagem, ela parece meio amarelada. Às vezes, dependendo como o sol, como eu disse, eu tô na frente da janela, então vai oscilando. Mas é assim, o branco, ele se confunde. Você consegue trazer um resultado para ele que, conforme o crescimento vai se dando, consegue ter ali uma condição de deixar ele inserido no contexto mecha branco, gerando uma naturalidade fascinante. Você pede se eu faço cobertura de branco. Nesse processo, quando mechas, não. Eu trabalho muito essa técnica, 99% das minhas clientes em camuflagem. E nesse processo de mechas também eu uso o próprio branco dentro de uma condição para que o branco ele seja a mecha clara que a cliente quer. Aonde a pessoa tem todo o cabelo branco, eu faço o inverso. Então, assim, existem N possibilidades. Por que eu tô falando isso? Porque veio aqui uma observação que o branco é o terror do salão. Não! A gente, infelizmente, tem, por metodologias erradas, por uma vida, que o branco é o terror do salão, que o branco é isso, que o branco é aquilo. O que eu quero trazer para vocês é que não, o branco, a gente tem que saber conduzir ele e a gente tem que se aliar a ele. Quando aliados ao branco, a nossa vida muda, se transforma. A realidade para as clientes é outra. Elas ficam maravilhadas, elas não largam mais de você. Então, gente, a perspectiva é mudar a visão desse branco como o inimigo, transformar ele para o amigo, irmão, ganhar dinheiro com ele e fazer a coisa acontecer, certo, gente? Vamos lá, o professor Rogério Belo chegando aqui. Benção, professor, muito feliz por te ver aqui. Profissional que eu admiro demais. Muito feliz pela tua presença. Dani, mais uma pergunta? Deixa eu ver que horas são. Fechando uma hora, eu vou encerrar. Tereza tá dizendo, vamos marcar outra. Pois bem, podemos marcar outra, porque eu ainda vou ficar com situações e questões aqui. Não sei como é que tá o tempo de vocês, posso me organizar e ali pro final da semana, de repente, na sexta-feira à noite, a gente tá fazendo mais uma. Qualquer coisa, deixem mensagem aqui se vocês concordam. Qualquer coisa a gente se organiza e faz alguns minutinhos, nem que seja na sexta-feira à noite. Como eu disse pra vocês, é sempre um prazer estar aqui nessa interação com vocês. Vamos lá. O Dani só está colocando aqui mais um detalhe, vamos lá, só para finalizar com o Dani. Como faço cobrir uma raiz com 80% de branco de um cabelo 4.0? Dani, aquela condição de manipulação, volta lá na outra live, eu falei aqui um pouco, acredito que você não assistiu a outra, aonde você vai estar reduzindo a concentração de OX, ou seja, concentrando mais os corantes, minimizando a dispersão, a quantidade do OX e ampliando o tempo de pausa. Procura aqui no meu Insta, tá gravada a live do dia 11, onde eu falei mais específico nesse caso, tá? Vai lá e dá uma olhadinha. Oba, Tereza, perfeito, fico feliz. Então você, pelo menos, eu vou estar presente se a gente fizer. De Leusa também. Então, gente, vamos lá. Se vocês concordarem, a gente de repente organiza uma então para sexta-feira à noite. Ali, preciso responder nesse minutinho faltante duas situações. Primeira, que foi deixado de perguntas. A Luísa, que ela tá aqui, ela deixou a seguinte pergunta: se a cliente quiser reflexo chocolate, por exemplo, como proceder? Se devemos usar base para cobertura de branco. Falei na outra live que o que cobre o branco é a base, ok? O que neutraliza é a base. Os corantes de base é que vão neutralizar, inclusive aquele fundo de clareamento. A base é o nosso carro-chefe.
E aí, nessa situação de precisar querer o reflexo chocolate, lembram da outra live que eu mencionei? O branco, ele vai revelar tudo que for aplicado nele. A nuance que eu aplicar, ele é uma tela em branco. Essa tela em branco que for aplicado vai se fazer, vai se revelar. Então, o reflexo chocolate você vai conseguir dentro das manipulações. Se você tem branco aí, a revelação dele no branco, sim. O detalhe importante, se você tiver um reflexo, vamos falar em 5 pontos alguma coisa, chocolate, a gente tem linhas diversas que usam nomenclaturas diversas, mas vamos dizer que um 5,7 uma empresa usa como chocolate, ok? Então esse 5,7 chocolate, eu tenho uma quantidade, concentração corante de base, uma quantidade que traduz esse reflexo, perfeito? Se for, aí eu ainda tenho potencial corante na base para se revelar, para conduzir em conjunto com a nuance o resultado de cor esperado. Porém, se eu quiser, ali vai dar perfeito. Só que se eu tiver e vai neutralizar se for uma coloração produzida dentro de situação direta de fábrica com potencial de neutralizar o fundo de clareamento, os reflexos quentes que o fundo de clareamento ele traz, que é o que assim, a briga é constante, que o que mais se tem e assim, se luta contra, né? Então, se eu tiver uma nuance, cabelo grisalho, e eu trabalhar com uma coloração que ela tenha potencial, mesmo com uma nuance, eu consigo fazer a neutralização, a cor conduzir no branco, trazendo essa nuance, chocolate, o que for ali, aparente. Se eu tiver um 577, por exemplo, aí eu preciso dar uma atenção. Eu preciso entrar com 5,0, falando numa altura de 5, gente, supostamente um exemplo, tá? Eu preciso entrar com 5,0 e eu entro com 577. Por quê? Porque nesse 577 eu tenho uma diluição, uma redução de concentração base. Automaticamente eu preciso trazer uma concentração maior, porque senão, se o cabelo for grisalho, ele não vai conseguir neutralizar o fundo de clareamento, ok? Porém, se for um cabelo 100% branco e aplicar por metodologia correta esse 5,7 apenas, você vai ter o 5,7. Esse 5,7 eu tô falando em exemplo, ok, gente? Perfeito? Entendido? Me diz se ficou compreendido isso. Luísa? Me diga aí e eu tô no limite do tempo, eu vou responder mais uma e vão ficar mais algumas. Então, se vocês me derem ok, já várias pessoas me deram ok, a gente, qualquer coisa, na sexta-feira faz mais uma, conversa e vai aprofundando. E nesse meio tempo, quem não assistiu a live do dia 11, por favor, volta lá e assiste. E aí consegue ir seguindo todas essas linhas de raciocínio. Acompanhou essa, acompanhou aquela, conseguimos andar de forma mais efetiva nas informações e nos conhecimentos. Gratidão aí quem tá botando coração. Tô amando ganhar os coraçõezinhos de vocês e ver vocês aqui envolvidos e a interação também. Michele, essa tua pergunta eu não vou agora, o pessoal que tá trazendo pergunta aqui, eu não vou continuar agora trazendo. Faz assim, tem a postagem lá no Insta, deixa essas perguntas e eu programo para a próxima live. Então, vamos ver se de repente na sexta-feira a gente faz uma e aí eu já respondo essas aí. Só vai lá e deixa essas perguntas que aí a partir delas e dessas aqui que vão ficar eu dou sequência. Se vai, a Luísa só tá pedindo, se vai cobrir o branco. Sim, vai dar uma coloração perfeita. O maior resultado obtido dentro da manipulação, metodologia correta, melhor é no branco. O branco, Luísa, absorve qualquer cor que for aplicada. Gente, eu vou encerrar por aqui, vão ficar mais perguntas. Era para terminar as que a gente deixou e agora vão ficar outras que surgiram depois, mas vamos organizar para sexta-feira. Gratidão de todo o coração pela presença de vocês. Fiquei muito feliz com cada um que interagiu, com cada coraçãozinho que subiu, pelo tempo que disponibilizaram. Espero de todo o coração que ajude a vocês. Voltem quem então não assistiu a outra lá e a gente vai nessa interação trazendo possibilidades de não ver mais o branco como o vilão do salão. Não, gente, o branco é o nosso melhor amigo. A gente só tem que saber se aliar a ele. No momento que a gente se aliar a ele e tiver a metodologia correta, a gente ganha o mundo.
ganha o mundo de resultados, ganha o mundo financeiro, ganha o mundo em tempo e etc e tal. Beijo grande. Fique